Muito bem, pessoal. Estamos com mais um episódio dos Encontros com o Futuro. Hoje a gente vai ouvir o Adolfo Braide. Eu vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação dele. Arnaldo. Boa tarde a todos. Bem-vindo, Adolfo. Adolfo de Aguiar Braide. Ele é um profissional de amplo destaque na área nuclear e com uma formação bastante especializada. Ele tem um MBA em Engenharia do Produto da Poli, um doutorado em Engenharia Metalúrgica de Materiais pela COP, da FRJ, tem um mestrado em Engenharia Nuclear por Berkeley, na Califórnia, também é engenheiro químico pelo IME, e na Escola Naval também fez Engenharia Operacional Mecânica e Ciências Navais. Ele, claro, participou de vários projetos de grande impacto nacional, como fabricação do casco da plataforma de petróleo P-51, famosa, né, da Petrobras, e geradores de vapor da usina nuclear de Angra 1. Ele também liderou a construção da primeira cascata comercial de enriquecimento de urânio na INB, Indústrias Nucleares do Brasil, e a fabricação da primeira carga de combustível do reator nuclear de pesquisa da Marinha, né, o IPEM-MB-01. Também coordenou o programa de desenvolvimento de centrífugas de separação isotópica de urânio, na gestão de grandes projetos de engenharia do ciclo de combustível nuclear e negociações de contratos e acordos no Brasil e no exterior, como a negociação de acordos de salvaguardas nucleares com a Agência Internacional de Energia Atômica, e foi coautor da norma nuclear, que nem NN202, que trata do controle de materiais nucleares. Mas hoje o tema vai ser o desenvolvimento de microreatores nucleares no Brasil. Então, bem-vindo, Adolfo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu também queria agradecer ao Maris, que facilitou o nosso contato com o Adolfo, embora a gente tivesse se cruzado lá atrás com o Adolfo na década de 90, mas ainda não tínhamos tido contato direto. Então, novamente, Adolfo, a palavra é sua e obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação enorme, né, estar aqui com vocês para dividir aqui essas informações aqui sobre esse projeto que está nascendo, na realidade, né, as primeiras etapas, né, de desenvolvimento do microreator nacional. Eu vou compartilhar minha tela, porque assim a gente orienta melhor a nossa conversa. Aí eu peço que vocês me digam se estão conseguindo ver. Está ótimo, está perfeito. Perfeito. Então, esse projeto ele nasceu mais ou menos 5 anos atrás, numa conversa entre amigos, né? A gente estava num papo furado e vamos fazer alguma coisa na área nuclear. E eu brinquei e falei, olha, se não tiver mais de 9 dígitos na sua conta bancária, nem vem que não vai, né? E aí começamos a fazer algumas pesquisas e tudo, e eu me deparei com algumas empresas desenvolvendo microreatores nucleares para aplicação terrestre. E até então, a aplicação espacial, né? E com isso me interessou, eu comecei a estudar o assunto, convidei alguns amigos para a gente trabalhar junto, e chegamos agora nesse ponto, né, o estágio da tecnologia, TRL3, né, que é a demonstração da tecnologia em ambiente analítico, e conseguimos o financiamento da FINEP, né, parcial, de algumas empresas, para que a gente levar o projeto até o TRL6, né, que é a validação da tecnologia em ambiente relevante, ou seja, nas bancadas experimentais que eu vou mostrar a vocês aqui na sequência. Tá? Vou brevemente apresentar, né, o microreator, apenas para nivelar, eu sei que muitos de vocês já conhecem, falar um pouco dos atributos desejáveis, né, dos objetivos do nosso projeto em relação ao microreator, falar um pouco da transição energética, do alinhamento do microreator, né, com a transição energética justa, algumas aplicações, descrever o nosso projeto, porque é dele que, né, basicamente, eu vou tratar hoje aqui. A principal
bancada de teste que nós vamos produzir é uma unidade crítica, né, uma instalação crítica, que é um reator de potência zero, na realidade. Ele vai gerar fluxo de neutro para validar os modelos matemáticos, mas não vai gerar nem temperatura, nem potência, né, e fazer algumas considerações finais aí. Bom, esses são os microreatores na concepção espacial, né? Eles são extremamente simples, né? E a concepção terrestre também é muito simples. É isso que está atraindo as empresas na direção de investir nessa tecnologia, né? Esse aqui é o microreator espacial mais simples que eu conheço, Kilopower, né? Ele nunca entrou em voo, mas está sendo desenvolvido para as instalações lunares e de Marte, né? Ele tem o núcleo, né? Que é uma peça cilíndrica de urânio altamente enriquecido, no caso aqui do Kilopower. Tem um refletor, né, de berílio, e uma barra de controle de carbeto de boro no centro, né? Gera o calor é transmitido para o sistema de conversão de potência através de heat pipes, que são sistemas passivos de remoção de calor, né? Eles funcionam da seguinte maneira: é um tubo hermético, a ponta quente fica inserida dentro do reator, ele retira o calor do núcleo, e esse calor, aqui dentro tem o metal líquido, o sódio, em geral é o sódio, que vai a altas temperaturas, né? Ele vaporiza nessa temperatura de trabalho aqui, em torno de 1000 graus Celsius, ele se desloca por diferença de pressão para a ponta fria, que ele vai entregar o calor para a máquina de conversão de potência, e aí aqui ele resfria, condensa e volta por capilaridade. Na parede interna do tubo tem uma camada porosa, e por capilaridade ele é impulsionado na direção da ponta quente, e aí ele fica nesse modo contínuo, né, até ser desligado o reator. Bom, eu fiz uma comparação aqui, não de potência, né? Está falando aqui, o Kilopower, por exemplo, tem uma potência de 1,6 quilowatts elétricos, né? Mas de sistemas, eu estou comparando aqui com a planta PWR, né, de potência, tipo Angra 1 e 2. Então, você tem aqui o núcleo do reator, né, que aqui fica dentro da contenção do primário. Depois você tem a máquina de conversão de potência aqui, que no caso de Angra, né, a máquina de vapor, que é um ciclo Rankine, né? E aqui no reator espacial são as máquinas de Stirling, né? Motor de Stirling. Então, todo o resto da planta aqui, que se chama Balance of Plant, né, é substituído pelo heat pipe, o que, né, comprova a simplicidade, né, do reator e o aumento da confiabilidade dos sistemas de segurança e tudo mais, né? Bom, o que a gente espera, né? Quais são os atributos, os objetivos que, em geral, as empresas querem dos reatores, dos microreatores terrestres, né? É importante dizer que, pela norma, né, não só normas internacionais, mas as normas brasileiras, né, a NE 1.04, né, que é a norma para licenciamento de usinas e tal, ela considera os microreatores uma instalação nuclear. Isso, para efeito de norma, a instalação nuclear necessariamente exige um licenciamento, tanto nuclear quanto ambiental, né? Isso é bom porque obriga que os projetistas, né, realmente façam um bom trabalho, um trabalho de segurança, né? E para isso, a gente consegue usar todos os critérios de projeto da área nuclear, né? O primeiro deles, e eu considero um dos mais importantes, é o Safe by Design, né? Você fica projetando a instalação e faz alguns acidentes acontecerem, que são os tais acidentes postulados, né? E aí você verifica a consequência do acidente e vai mitigá-lo dentro do projeto, sabe? Eu costumo dizer que o acidente de Brumadinho jamais aconteceria se aquela fosse uma instalação nuclear, porque a gente teria que fazer a barragem romper, né? Eles assumiram que a barragem não romperia, e numa instalação nuclear você é obrigado a fazer ela romper e verificar as consequências
veria-se ali que teria fatalidade, né, e teria que mudar a região habitada para montante, não a jusante da barragem, né? Bom, também se utiliza esses critérios de defesa em profundidade, né, defense in depth, que são múltiplas camadas, podem ser físicas ou de instrumentação, redundância de equipamentos, né, também é um critério muito importante da área nuclear. E economics by design também é você projetar a instalação para tirar o maior proveito dela, né? Por exemplo, aqui eu fiz uma figurinha onde você tem um reator nuclear que fica, o que se espera, né? A gente busca 5 megawatts elétricos de potência no container de 40 pés, né? Isso é uma densidade de potência bem alta, e o footprint disso aqui é 1 acre, né? Ou seja, você tem 1 acre aqui de área de exclusão que só os operadores podem trabalhar dentro dessa área. Se a gente fosse instalar uma planta de potência de solar, né, de células fotovoltaicas, poderia ocupar até 80 vezes essa área que ocupa o microreator nuclear. E se fosse uma fazenda eólica, até 350 vezes, talvez mais, né? Então, ele é bem compacto, né? A densidade de energia é bem grande. Ele também atende os critérios de não proliferação, como eu falei, ele tem um footprint de 1 acre, ele pode ser operado e monitorado remotamente, né? O target é 5 megawatts elétricos no container de 40 pés, tem um fator de capacidade de 100%, na verdade, o ideal de um reator nuclear é que ele opere 100% da potência, 100% do tempo, né? E que você faça aí redundâncias na parte de conversão de potência, para que você não tenha que desligar o reator ou diminuir a potência dele, sabe? Também ele pode ser fabricado em fábricas de médio porte, quer dizer, não precisa ser uma Nuclep da vida para fabricar esses microreatores, e eles são facilmente transportados para o sítio de aplicação, né? Rodovia, ferrovia, navio, avião, né? São sustentáveis, não emitem os gases do efeito estufa, né? Eles são rapidamente instalados no site, né? Estima-se aí 30 dias de instalação, porque toda a infraestrutura já é preparada, quando o container chega é só plugar ele na subestação. O reator em si, ele tem uma vida útil, expectativa de 60 anos, e o combustível nuclear é maior que 10 anos, né? Não usa água nem para operação, nem para segurança, o que é importante aí, principalmente em aplicações na região Nordeste, tudo, né? E o mais importante de tudo, que eu acho, é que ele pode ser projetado, né? Nós ainda temos no Brasil a capacidade científica e tecnológica para projetá-los, a capacidade industrial para fabricá-los e a capacidade de operá-los, sabe? Então, para mim, esse é o ponto mais importante. Esse aqui eu falo um pouco do alinhamento do microreator com a transição energética justa, né? Ele está alinhado com os 5 Ds: descarbonização, descentralização, digitalização, diversificação e democratização, né? Ele é energia distribuída, como eu falei, ele é facilmente transportado por site de utilização, então ele facilita a democratização da utilização da energia, né, pelas populações periféricas, por exemplo, em pequenas localidades. Vou falar um pouco de aplicações. Eu fiz algumas reuniões com a Petrobras para discutir aplicações, tenho feito algumas com a consultoria que está estudando a aplicação de microreatores para Shell, né, em plataformas. É lógico que a gente não vai colocar um microreator em cima de uma plataforma cheia de óleo, né, e gás. Não é isso, é colocar uma plataforma que você teria um conjunto de microreatores para abastecer, ela seria um hub para abastecer várias outras plataformas no entorno ali, como a gente vê lá no pré-sal, por exemplo, tem ilhas de várias plataformas juntas, né? Outra aplicação interessante é que a gente pode colocar lá no fundo do mar os gases, principalmente no pré-sal, né, a ocorrência dos gases que são retirados do poço, eles têm uma incidência de CO2 muito alta. A Petrobras desenvolveu um separador, né, dos voláteis com CO2, com eficiência
mais ou menos de 80%. Mas hoje, o que acontece? O gás sobe todo pelos risers, é feita a separação na plataforma, depois você injeta o CO2 de volta para o poço para pressurizar e fazer o petróleo subir, né? Então, isso eles querem evitar porque você acelera a corrosão dos risers, né? Eles são projetados para durar 10 anos, estão durando 2 anos e meio. Né? Você tem muito carbono aqui, né? Gás carbônico, você forma um ácido carbônico e aumenta a corrosão. Então, é outra aplicação importante aqui no fundo do mar. Eu vislumbro também uma grande aplicação no setor industrial, né? Por segmento, você tem aqui as 10 maiores consumidores de energia elétrica, né? Estão falando aqui de 162.755 gigawatt-hora, né? Isso é uma quantidade razoável de energia. O setor metalúrgico é o vilão aqui, né? Você veja que a Alcoa, né, para produzir alumínio, é intensivo em energia elétrica. Então, tem várias aplicações aqui na parte industrial. Na parte comercial também, né? Então, você tem aqui também um consumo que é quase a metade do setor industrial. Quando você vai para a mobilidade elétrica, né? Eu me lembro que há 5 anos atrás, passava um carro elétrico na rua, a gente parava para olhar, né? Hoje em dia, eu desço aqui na minha garagem, quase meus vizinhos todos ali de vaga têm carro elétrico. E eu vi esse estudo aqui na internet, ele mostrando que se todos os carros americanos se tornassem elétricos overnight, quer dizer, amanhã todo carro americano é elétrico, os pequenos caminhões, né, haveria um aumento de consumo de energia elétrica da ordem entre 20% e 50%, isso vai depender da eficiência dos carros e tudo. De qualquer maneira, eu usei uma média para calcular isso, 75% de aumento de consumo de energia elétrica, uma matriz americana que é basicamente carvão e gás, né? 60%. Isso daria um consumo de energia elétrica de 4.800 terawatt-hora. Isso simplesmente é 10 vezes que o Brasil, todo o consumo de energia elétrica do Brasil no ano de 2021. É uma borsalidade isso, uma enormidade. Isso provocaria um aumento da emissão dos gases do efeito estufa de superior a 20%, né? Também a aplicação em data centers, o consumo de data centers no mundo todo, ele é da ordem de 1 a 2% de energia elétrica, né? Isso foi um estudo feito em 2022 pelo Goldman Sachs, e esse consumo vai dobrar até 2030, e também, certamente, as emissões dos gases do efeito estufa, né? Porque nós não teremos essas fontes limpas todas até 2030 para esse aumento de consumo. E eu fiz um estudo aqui, né? Como é que está a distribuição de data center no Brasil? E fiquei impressionado aqui, né? Os data centers todos eles ficam localizados aqui na região sul-sudeste. 90% mais ou menos deles estão aqui na região sul-sudeste. E eles dizem que por causa do tempo de latência, né? As big techs, elas querem ter, então, o tempo de latência é o tempo onde você digitou a sua pergunta e é o tempo em que você deu o enter e a pergunta faz o pop-up de volta no seu computador, né? Ela volta para você a resposta. Então, esse é o tempo de latência. Eles alegam que isso aqui diminui o tempo de latência, colocar as instalações todos os data centers aqui na região sudeste. Porém, não é totalmente verdade isso, porque os cabos submarinos que vêm na América do Norte e da Europa, elas entram por Fortaleza, né? E a transmissão por cabo aqui principalmente de informações que vêm do exterior, é bem mais rápida, né? Pelos cabos submarinos, né? Então, o que acontece? Como eles querem o selo verde, eles implantam os data centers na região sul-sudeste e jogam a instalação de usinas solares e fazendas eólicas para a região nordeste, transferindo todo o problema socioambiental para aquela região lá, né? Depois, se houver alguma pergunta, a gente pode falar um pouco mais sobre esses impactos socioambientais. Eu também fiz outro estudo de curiosidade, né? Como é que é o consumo de energia elétrica no Brasil por região
e a distribuição da população por região, né? Se a gente pegar, por exemplo, a região Nordeste, né, que tem praticamente 27% da população brasileira, ela é quase o dobro, né? A população da região Sul é 14,6. Vamos imaginar aqui que seja o dobro, né? Quando você vai para o consumo de energia elétrica, eles têm praticamente o mesmo consumo. Na verdade, a região Sul ainda consome até um pouco mais. Ou seja, um cidadão residente na região Sul consome 2 vezes mais energia elétrica do que um cidadão residente da região Nordeste. O nome disso é escassez energética, ou pobreza energética, como queira chamar, né? Com todos os seus problemas aí, né? Problema de saúde, baixa qualidade de vida, né? Exclusão social, e aí vai. Né? Eu também fiquei curioso como é que é a distribuição populacional do Brasil por município, né? E eu também me mostrou aqui o seguinte: quanto mais, você vê aqui, na região sul-sudeste, né? Quanto mais desenvolvida a região, menores são os municípios, né? Quando você vai para a região norte, olha o tamanho dos municípios aqui, né? Aí na região nordeste também você tem municípios enormes aqui. Tá? Então você tem 22% dos municípios com menos de 5 mil habitantes, mais 22% com menos de 10 mil habitantes, e mais 24% com menos de 20 mil habitantes. Ou seja, 68% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Uma bateria nuclear com 5 megawatts elétricos, ela consegue abastecer um município com 5 mil habitantes. Ou seja, 1.225 municípios brasileiros. É lógico, você não consegue colocar, né, em todos os municípios com 5 mil habitantes, porque vão ter fatores impeditivos aí, tá, do ponto de vista de licenciamento, segurança, etc. Mas na maioria deles, sim. E se você fizer um arranjo de 1 a 4 microreatores nucleares, você poderia abastecer os 68 municípios brasileiros sem precisar de energia da rede. Isso dá mais ou menos 30 milhões de habitantes. Eu falo que se você faz um investimento desse, em 10 anos, isso aqui é outro país, né? Você tem municípios com energia elétrica que pode desenvolver o empreendedorismo local, educação, saúde, né? Então, você muda completamente a sociedade. Inclusive, o consumo de energia elétrica é um dos índices que mede o IDH, né, do país. Então, você aumentando aqui, você vai ter um índice de desenvolvimento humano maior, consumo de eletrodomésticos, você estimula a indústria e aí vai. Bom, vamos falar do nosso projeto. Acho que é a parte mais que é importante para mim. Né? Mas, como eu falei, nós começamos a estudar isso em 2021. Em 2023, nós atingimos o TRL3, né? Que é a demonstração da tecnologia em ambiente analítico. Né? Publicamos alguns trabalhos e desenvolvemos a modelagem matemática do reator, né? E fizemos alguns projetinhos aí de combustível nuclear e tudo, né? Passivo ainda de validação prática, né? E a partir desse momento, 2023, o projeto avançar estava muito além da capacidade financeira da startup que a gente criou. Então, a gente procurou parcerias, né? E procurou também esses órgãos de fomento. Identificamos esse edital da FINEP, né? De energia sustentável, né? E é um edital do tipo subvenção, né, de fluxo contínuo. Na subvenção, as empresas têm que entrar com uma parcela proporcional ao faturamento delas, né? E pelas empresas que foram convidadas, a FINEP está entrando com 60% do financiamento, que são 30 milhões de reais, e as empresas estão entrando com 20 milhões de reais num projeto de 3 anos, né? Isso aqui a gente verificou que é adequado para levar a nossa tecnologia do TRL3 ao 6, né? Que é a demonstração da tecnologia em ambiente relevante
ou seja, em bancadas experimentais, né, que nós vamos construir. Tá certo? Nós fomos aprovados com a nota máxima. Nessa gestão da FINEP, foi o único projeto até agora aprovado com nota máxima. Nós tiramos 100 na prova lá. Esses aqui são os parceiros de projeto, né? Nós temos 3 empresas, DNB, Diamante e Termios, que é a startup que iniciou o projeto. Nós temos 2 institutos da CNEI, o IEM e o IPEM, o INATEL, o Instituto Nacional de Telecomunicações, que vai fazer a parte de proteção e controle do reator, a Amazul, né? A Amazônia Azul, Defesa e Desenvolvimento. Temos a Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha, subordinada à Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, e temos 3 universidades aqui, né, que é a Federal do Ceará, a Federal de Minas Gerais e a Federal da ABC, né? São parceiros de projeto. Nós estamos agora também nos aproximando da Unicamp e do CNPEM, né, Projeto Sirius lá, para usar as instalações lá, os laboratórios de materiais deles, que são muito, muito bem equipados. O projeto tem 8 pacotes técnicos, né, um pacote de gerenciamento, que é o 9º pacote. Eu vou descrevê-los aqui em detalhe. No próximo slide, a primeira bancada experimental é o nosso reator de potência zero. Tá? Como eu falei, a gente desenvolveu o projeto neutrônico, né, todo em modelagem matemática e tudo. Isso aqui é o modelo que eu recebo lá do físico, né? E tem que transformar isso nisso aqui. E é um projeto de um reator. Tá? Então, a gente tem aqui... nós tivemos que usar a grafita, né, como moderador e também como refletor. Né? A nossa intenção inicial era usar o óxido de berílio, mas o óxido de berílio é carésimo, né? Uma das coisas que o Brasil, por exemplo, é exportador do minério bruto, né, de óxido de berílio. O quilo do óxido de berílio in natura, né, do minério bruto, é $1 o quilo. E o quilo do pó, né, do óxido de berílio nuclearmente puro, custa $800 o quilo, né? Só aqui para o núcleo do reator a gente seria necessário aí mais de 1 tonelada, né? Então, faça a conta aí, você vê que ficaria inviável. Então, resolvemos usar como moderador a grafita, né? Refletor também. A grafita já nuclearmente pura, já está na ordem de $25 o quilo, já é bem mais viável, né? Nós vamos colocar aproximadamente 500 varetas do tipo Angra 2, optamos pelo mesmo combustível de Angra 2 para facilitar o licenciamento junto à autoridade nuclear, né? Como vocês sabem agora, a autoridade nuclear separou da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E aí, o uso da mesma vareta só vai mudar o comprimento, né? A vareta de Angra 2 tem 4 metros de comprimento, o nosso vai ter 1,70 m, mais ou menos. Né? Esse reator tem 1,36 m de diâmetro, né? E 1,70 m de altura. E, a partir daqui, nós começamos a projetar todos os sistemas de segurança, né? Muito mais importante do que ligar o reator é desligá-lo, pelo menos do ponto de vista de segurança, sabe? Então, nós começamos a introduzir os sistemas de segurança. Tá? Depois eu vou entrar em mais detalhes dos sistemas de segurança, mas nós estamos usando aqui 3 sistemas. Tambores rotativos, que tem a função de segurança e controle, placas, né, de segurança e controle também, são placas de carbeto de boro, e tanques de água borada, que é um sistema, na verdade, de emergência. Né? Se os 2 sistemas falharem por alguma razão, né, a gente tem uma redundância tripla aqui que desliga o reator inequivocamente. Sabe? Também estamos fazendo bancadas de teste para transferência de calor de efeitos separados dos heat pipes. Né? Nós temos que aprender em 3 anos a projetar, fabricar
e operar heat pipes, né? Também desenvolver materiais para que esses heat pipes durem pelo menos o dobro da vida do combustível, que é 10 anos, sabe? Dentro de um reator, trabalhando 100% do tempo a 100% da potência. Isso dá mais ou menos 1000 graus Celsius de temperatura no núcleo do reator. Tá? Então, a gente vai ter alguns indutores indutivos, nós vamos medir, né, temperaturas ao longo do comprimento do heat pipe, a capacidade dele de remover calor. A média hoje, né, que eu tenho visto na literatura, variando entre 5 e 10 kW térmico por heat pipe. Tá? Um reator de 5 megawatts elétricos está na ordem de 15 megawatts térmicos, e aí você faz a conta e vê o número de heat pipes. Então, quanto mais você aumenta a capacidade de retirada de calor de um heat pipe, você diminui o custo, porque diminui a quantidade de heat pipes, melhora arranjo, né? E facilita muito a sua vida aí no projeto de um reator real mesmo, né? Depois nós vamos ter uma bancada de transferência de calor de efeito integrado. Como é que o calor sai da vareta combustível e chega no heat pipe para ser transferido para a máquina de conversão de potência? Nós não podemos ter gaps ao longo desse percurso, porque toda a transmissão de calor aqui é feita por condução, né? Então, nós vamos estudar exatamente esses meios para que você não tenha gaps e que dificulte a transferência de calor do gerador, que é o combustível, para o removedor do calor, que é o heat pipe. Nós temos um sistema de proteção e controle, que é um painel de controle, né? Está sendo desenvolvido pela Inatel, como eu falei, né? E também nós vamos estudar já a parte de supervisão remota, né? A gente pretende que a operação também seja remota, mas nós temos a consciência de que isso vai ser uma tarefa muito difícil por causa de problemas de segurança cibernética, né? Então, a gente vê hoje esses hackers invadindo tudo que é tipo de coisa, não que ele consiga fazer o reator explodir, ou ele é intrinsecamente seguro, qualquer alteração aqui abrupta de temperatura, ele desliga com segurança. Mas ele pode atrapalhar muito a sua operação, né? Desligar o reator propositalmente, e isso é ruim, né? Então, no futuro, a gente pretende chegar na operação remota, isso vai baratear o custo operacional, né? Também vamos desenvolver todos os materiais de blindagem e contenção, né? O reator, os reatores, eles ficam dentro de contenções seladas, né? Blindada. O próprio reator, a própria blindagem, essa contenção, ela já é uma espécie de repositório, né? De todo o material nuclear que tem dentro ali dos reatores nucleares. Então, ele é seguro, pode ser transportado com segurança de volta para a fábrica. Nós não fazemos nenhum tipo de operação no site, né, no campo, no sítio de operação, tudo é feito em fábrica. Quando a vida útil do combustível termina, é trocado, né, coloca-se um novo reator no local e leva-se aquele para a fábrica para fazer a reutilização, né, e o recarregamento do reator que foi removido, sabe? Como eu falei, eu estava falando antes da gente começar aí e o desenvolvimento dos materiais especiais é um fator importantíssimo aí, conversando eu e o Arnaldo sobre isso. A gente não desenvolveu uma cadeia de suprimento decente, né, que permita que a gente faça, quer dizer, tenha os materiais de aplicação aqui do reator aqui no Brasil, nós vamos depender do preço de importação. E alguns boicotes aí, dependendo da nossa competência aqui de colocar um produto competitivo, né? Então, nós temos que ter uma cadeia de suprimento decente, né? Outra coisa que a gente está pesquisando é novas formas de combustível, aumentar a densidade de combustível. O silicete de urânio, por exemplo, ele tem 3 átomos de urânio e 2 de silício. Já o O2, né, que é o que a gente está usando aqui na unidade crítica, tem 1 átomo de urânio e 2 de oxigênio. Você tem uma densidade maior de urânio aqui no siliceto do que no dióxido de urânio.
Também vamos fazer alguns estudos de sustentabilidade. Nós vamos fazer audiências públicas, seminários em alguns municípios do Nordeste, principalmente os pequenos municípios, 5, 10, até 20 mil habitantes, e vamos estudar, né, a aceitabilidade, né, e fazer esses estudos também de operação simultânea com as fontes renováveis, né? Então, são esses estudos de sustentabilidade aí que vão facilitar depois a aceitação do microreator nas comunidades aí. E também nós temos desenvolver um sistema de qualidade, né? A Marinha gentilmente cedeu, né, o sistema de garantia da qualidade. Ela tem um sistema robusto, muito bem implantado, já testado do licenciamento de várias instalações nucleares. Eu mesmo fui protagonista aí do licenciamento de algumas instalações lá em Anamar. Então, eles gentilmente cederam o sistema e estão participando com a gente, apoiando nessa parte de qualidade, né? Mas onde vai ficar a unidade crítica, né? A principal bancada de teste aí do projeto vai ficar no Instituto de Energia Nuclear. Não sei se vocês conhecem, ele fica ali na Ilha do Fundão, lá no fundo mesmo, depois daquele prédio da COP, você vai toda a vida ali naquela avenida e chega no Instituto de Engenharia Nuclear. Lá tem o reator Argonauta, né? É um reator que hoje está operando aí com 500 kW de potência. E nós estamos utilizando o rol do Argonauta, porque já é um ambiente controlado, já passou por processo de licenciamento e tudo, e que isso vai facilitar a nossa vida no licenciamento. Como o projeto só tem 3 anos, tudo que a gente conseguiu para facilitar, né, e acelerar o licenciamento, né, como eu falei, não é porque é potência zero que não tem que passar pelo processo de licenciamento. A unidade crítica é considerada uma instalação nuclear, portanto, será licenciada igualmente, lógico, né, usando normas adequadas para reatores de pesquisa, né. Vamos usar a NUREG 1537 e a CNEM 1.04, né, que são normas para fazer licenciamento de... A 1.04 nem é muito adequada para instalações de pesquisa, mas eles já estão adequando as normas para abranger também o licenciamento de instalações de pesquisa, né. Então, vai ficar aqui dentro do hall, né? Você vê o tamanho dele, proporcional ao Argonauta, né? É bem pequeno, e é um reator de potência zero, né, que a gente chama. Na verdade, ele vai chegar mais ou menos a 100 watts de potência. Desculpe. Bom, é como eu falei, né, a gente recebe o projeto neutrônico do físico, né, como sendo um mundo ideal. Aí nós, engenheiros, estragamos o mundo ideal deles. Colocamos um monte de problema no reator, são absorvedores de nêutrons, coisas que têm um tamanho maior do que ele gostaria, né, e aí o projeto começa, né, e aí a gente vai adequando, fazendo, né, um feedback com eles, né, dos impactos e adequando o projeto do núcleo, tá? E chegamos nisso aqui, ó, né? Como eu falei, ele tem, com todas as camadas de proteção no final, ele vai ficar mais ou menos com 1,80 m, né, isolamento térmico e tudo, e blindagem, vai ficar com 1,80 m de diâmetro e 2,20 m mais ou menos de altura, essa altura aqui, né, 1,80 m aqui. São 3 os sistemas de segurança, esses aqui são, que a gente chama de tambores rotativos. Eu vou mostrar uma vista interna deles para vocês daqui a pouco. Nós temos a placa de segurança e temos os tanques de água borada, né? Essa placa de segurança hoje, ela funciona lá na unidade crítica do ITEM. Essa unidade que eu construí o primeiro combustível para eles lá. Na verdade, o primeiro era de vareta, esse aqui é de placas. O primeiro a gente usou um enriquecimento de 4,3% de U235, e aqui já está usando 19,75, né?
está simulando o núcleo aqui do reator de multipropósito brasileiro, né? Tem que fazer esses testes para você validar o cálculo lá depois do núcleo do reator, né? O que nós estamos fazendo aqui na nossa unidade crítica, né? Aqui é uma vareta de combustível, né? O comprimento ativo aqui é 1,25 m de coluna de UA2, e temos aqui uma coluna de alumina, que vai ajudar a refletir os nêutrons que tentarem, né, fugir por aqui, por esse canal livre aqui. Braide, a gente está com 5 minutos agora para o nosso tempo combinado. Obrigado. Eu acho que vou conseguir cumprir o tempo aqui. Bom, isso aqui são vistas, né? Aqui é a vista geral, perspectiva do reator, vista lateral, uma vista superior, né? Esses aqui são os tambores rotativos, que vão ficar localizados aqui na região do refletor, do reator, né? Aqui é o que a gente chama de caixa selada, né? Onde vai entrar as placas de segurança, né? Nós temos que fazer essa caixa selada, porque se, na eventualidade de termos que usar os tanques de água borada para alagar, né, aqui metade esse compartimento, o boro não infiltra para o moderador, e isso estragaria, né, o núcleo é todo sólido, você contaminaria a grafita com carbeto de boro, né, isso estragaria o reator. Nós possuímos lá no IEM esses blocos de grafita, nós vamos, né, fresar e fazer as furações para introduzir as varetas combustíveis, né? Já localizamos a empresa que vai fazer isso. A maior parte desses componentes aqui já estão projetados, já temos fornecedores, né? Então, aqui é uma visão, né, um corte, o moderador aqui no meio, as varetas vão ficar inseridas aqui, o refletor, né? Aqui é a vareta combustível, novamente. Aqui são vistas, né, de vários cortes internos, né? Aqui são 8 tambores rotativos, né, que ficam na periferia. Eles conseguem controlar o reator e conseguem desligá-lo também. Na eventualidade de ele falhar, entram as placas de segurança. E na eventualidade dos dois falharem, nós temos a redundância tripla com os tanques de água borada, tá? Bom, eu coloquei aqui na linha do tempo o que a gente, nossa expectativa, né? Nosso projeto começou em 2021, em 2023 nós atingimos o TRL3, né? Assinamos o projeto aqui em 2025, estamos dando início, com conclusão prevista para 2028, né? Onde nós vamos atingir o TRL6, tá certo? Iniciaremos aqui mais ou menos a aquisição dos materiais do projeto do protótipo, um pouco mais na frente, o início da aquisição dos materiais, o projeto da unidade comercial. Em 2030, a expectativa é termos o protótipo pronto, e em 2023, temos a nossa primeira unidade comercial também em operação, né? Essa é a nossa expectativa. E aí, é um projeto oficial do governo, quer dizer, isso é importante, porque na aquisição de itens como, por exemplo, as varetas, né, os tubos para fazer as varetas combustíveis lá da Framatome, que são os tubos de Angra 2. Inicialmente, a Framatome tinha negado o fornecimento. Isso seria um problema para a gente, porque teria que fazer algumas validações adicionais para o combustível, né, e usando exatamente os mesmos materiais de Angra 2, isso facilita com certeza o licenciamento. Então, a gente mostrou para eles que é um projeto oficial, para desenvolvimento de energia elétrica sustentável, e eles voltaram para a mesa de negociação, nós voltamos a negociar. É um projeto de 50 milhões, mais ou menos 10 milhões de dólares, 3 anos. O principal objetivo aqui é a unidade crítica, né? Inclusive, existe uma rede internacional desses tipos de reatores, né, que nós vamos fornecer todos esses dados depois, né, para esse projeto internacional de avaliação e referência de segurança de criticalidade, né? Então, o nosso projeto vai contribuir também para essa rede aí de informações. E, finalmente, eu gosto muito dessa frase, né, do Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o último grau da sofisticação. Não é porque é simples que é fácil, né? É justamente tornar ele simples que
criam todas essas dificuldades aí. As maiores dificuldades que nós vamos ter, a primeira é na parte do combustível e a segunda dos removedores de calor, que no nosso caso é o heat pipe aí. Bom, eu consegui concluir aqui do tempo combinado. Muito bem, muito obrigado pela apresentação, Braide, excelente, muito didática para a gente. Eu gostaria de começar perguntando para você sobre a transformação do calor do heat pipe para a energia elétrica. Ok. A última etapa da saída, né? Como será feito? Qual é a proposta? Ok. Essa etapa, Paulo, ela não está nesse projeto, tá? Ela está em outro projeto que nós estamos dando entrada agora, é um projeto com a ANEEL. A ANEEL obriga as empresas de energia elétrica a reservar 1% do faturamento líquido deles para projetos de pesquisa e desenvolvimento. A Diamante Energia, então, ela resolveu usar esses recursos para essa etapa do projeto. Nós vamos fazer a segunda parte, nós vamos aquecer o heat pipe numa ponta com resistências elétricas e vamos entregar esse calor, né, que o heat pipe vai entregar uma turbina do ciclo Brayton, uma turbina a gás, certo? E aí, essa turbina Brayton vai gerar energia elétrica a partir do calor teoricamente gerado ali no núcleo do reator, né? Então, depois nós vamos juntar essas duas pontas, né? A geração do calor, né, que vai ser dissipada aqui nas bancadas de teste dos heat pipes através de um trocador de calor, e essa aqui, que nós vamos aquecer eletricamente e gerar energia elétrica novamente a partir de uma turbina a gás, né? Então, a nossa ideia é fazer a conversão de potência numa turbina do tipo Brayton. A turbina pode ser de ciclo aberto, né, ou de um ciclo fechado também. Nós estamos estudando as duas possibilidades. Muito bom, muito obrigado. Eu vou pedir para você, então, sair da apresentação para a gente poder se enxergar mais aqui, né? Eu, então, vou passar para o Arnaldo para a segunda pergunta. Por favor, Arnaldo. Muito bem, Adolfo, parabéns, excelente. Muito obrigado. Foi ótima apresentação. Vou fazer uma pergunta rápida, porque a gente tem uma boa lista de inscritos aí a seguir. Então, a pergunta seria como você compararia o estágio que vocês estão, o progresso que vocês estão, enfim, como é que vocês comparam com outras iniciativas em outros países, não internacionais? Você mencionou no final que tem um programa de intercâmbio de experiência. Por aí dá para você tirar alguma conclusão? Como é que vocês se comparam com uma espécie de benchmark no nível que vocês estão? Veja, o projeto mais avançado que eu conheço é o do IVINCE, né, da Westinghouse. Acho que vocês conhecem. A Westinghouse ela não está fazendo esse percurso que a gente está fazendo, porque eles começaram lá com o Recover, né? A planta de propulsão do submarino é o projeto da Westinghouse, né? Que é o PWR, né? Então, eles já fizeram essas etapas de teste em diversas instalações, né, de pesquisa. Eles têm vários reatores aí ao longo dos anos, aí final da década de 40 até, sei lá, eles pararam de fazer essas bancadas algum tempo atrás, aí, 70, por aí. Então, eles já queimaram essas etapas todas. Eles não fizeram a unidade crítica como a gente está fazendo, né, que é o percurso clássico e seguro, né, para você demonstrar a viabilidade e a segurança de um reator nuclear. É assim que a Marinha americana desenvolveu, foi assim que o Watson desenvolveu o programa nuclear da Marinha, né, e será assim para todos que começarem, né? De outra forma, você não vai ter uma vida fácil no licenciamento, né? Então, como eu falei, nós estamos em estágios iniciais. O título do projeto é Desenvolvimento e Teste de Tecnologias, né? Nós ainda estamos comprovando as tecnologias. Nós comprovamos isso em
em meio analítico, e agora nós vamos para as bancadas experimentais, né? Alguma dúvida se isso vai funcionar? Não tenho nenhuma, né? Mas vamos ter que transpirar muito para fazer, né, os experimentos e criar os relatórios técnicos que vão dar suporte ao projeto do microreator no futuro. Com relação à cooperação técnica, eu duvido muito, viu, Arnaldo? As pessoas não vão... eu estava agora na WNE, né, lá em Paris, na feira, estava todo mundo lá, e foi o pessoal da Rolls-Royce lá, foram os chineses, foram os indianos, todo mundo tem projeto de microreator, né? E muitas perguntas e tal, e convido para ir no stand, eu vou lá e também conversa fiada, né? Ninguém fala absolutamente nada, né? Mas, olha, eu tenho muita segurança, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi, né, a aplicação terrestre dos microreatores foi um paper do MIT, né? Tem um professor lá que está desenvolvendo esse programa lá dentro do MIT. Eu estudei aquilo, depois eu baixei todas as referências, fiz uma pesquisa, e me lembrei lá da época que eu trabalhei na fabricação do combustível do IPMB-01, né? E eu olhei para aquilo e falei, olha, isso aqui eu sei fazer. Eu só preciso achar aqui outros companheiros que saibam fazer a parte neutrônica, né? A parte de materiais e tal. Então, eu tenho muita segurança de que o nosso projeto vai ser bem sucedido. Precisamos, evidentemente, dos recursos, né? Sem recurso, né? Como a gente estava falando antes aqui do início, né? Obra parada é o prejuízo infinito, né? Não chega a resultado nenhum, né? Se tivermos os recursos, teremos os resultados, eu tenho muita segurança disso. Bom, vou então abrir a lista dos participantes. Primeiro a perguntar é o José Otávio Almeida. Por favor, abra o microfone, José Otávio. Obrigado. Ok. Obrigado. Muito obrigado, Adolfo. Foi excelente aí a apresentação. Obrigado. Pelo que eu entendi, dentro de poucos anos, né, 2033, o projeto terminaria com uma unidade, um microreator de 5 megawatts, funcional, com toda a as diferentes tecnologias, né, o heat pipe, Isso. o reator, a turbina, o conversor da energia térmica em energia mecânica e da mecânica em elétrica, o sistema de controle, segurança. Então, ele culminaria com a tecnologia já concretizada em um microreator, não é isso? É isso mesmo. Essa é a expectativa. Então, essa tecnologia possibilitaria, então, o passo seguinte seria replicar ou aperfeiçoar essa tecnologia fabricando um número razoável, pelo que você falou, pelo número de... Exatamente. Né, dessas quantidade enorme de pequenos municípios, né, que se beneficiariam disso. Essa é a ideia, não é isso? Essa é a ideia. E, então, a pergunta é, primeiro, vocês têm uma ideia de quantos seriam centenas dessas unidades? E se elas seriam interligadas na rede nacional, e se isso melhoraria? Por exemplo, a Espanha teve aquele problema que todo mundo sabe, com a integração de todos os sistemas fotovoltaicos, sem inércia, que deu aquele apagão. Então, esse sistema tem a inércia térmica dele, pelo menos, né? Como é que esse sistema seria... Essas centenas de unidades seriam integradas na rede nacional? Essa é a pergunta, vai? Ok. O microreator, a utilização dele mais correta é como energia distribuída, viu, José? Sim. Ele não precisa, né, como eu falei, né, o ideal de um reator nuclear, qualquer que seja a potência dele, ele trabalhar 100% da potência 100% do tempo, né? Essa é como você otimiza o uso da energia, né? Ele pode ser usado em micro-redes, né, integrado com fontes renováveis, né, estabilizando as redes, tá? E aí, naquela slide que eu mostrei, né,
tem lá o microreator junto com o solar e junto com a eólica ali. Quando a eólica e a solar estiverem entregando, você desvia a energia para, por exemplo, armazenar na forma de hidrogênio verde ou alimentar, né, uma indústria com calor, com energia elétrica, o que seja, né? Então, eu não acho que seria economicamente viável, né, você fazer um grande número de microreatores para botar isso na rede, né, no Leão. Ele seria mais competitivo nas localidades isoladas, né? O diesel o preço do megawatt-hora do diesel os leilões aí, eu não sei os últimos, mas os últimos que eu vi estavam na ordem de R$ 1.250, talvez o Maris consiga dizer os valores mais atuais aí. Mas não é o objetivo dele, produzir energia para a rede, tá? E sim para ser usado em micro-redes, em localidades isoladas. 100%, quer dizer, a integração na rede, acho que Amor poderia utilizar melhor a capacidade, só isso, né? Mas ok, compreendido. Certo. Ok, obrigado. Vou passar para o próximo, que é o Maris. Passar para o Maris, tem que abrir o microfone para a gente... Opa, obrigado, Paulo. Brade, um abraço grande aí para você. Sempre Obrigado. Obrigado aí pela sua excelente apresentação. Já conheci algumas coisas, mas a gente sempre vai vendo novas coisas que você vai falando. Eu queria pontuar aqui uma coisa bem interessante que eu achei, do ponto de vista do sistema elétrico. Claro que agora mesmo estavam falando sobre isso, quer dizer, é claro que você vai ter uma flexibilidade imensa dentro do sistema elétrico na hora que você tiver um gerador desse porte de 5 megawatts funcionando. Aí veja só o que eu acho curioso, que eu vou afirmar aqui se eu estiver correto, pelo que você falou. Você pode funcionar 10 anos direto, e aí o combustível permite isso, você vai trocar depois com 10 anos o combustível, então o fator de capacidade 100%. Ou seja, é 100% do tempo. Isso. E isso é uma coisa fantástica do ponto de vista do sistema elétrico. Você não tem hoje nenhuma máquina que faz isso. E você vai ter. Então, dentro do pequeno reator. Eu acho que isso, então, a gente pode afirmar. E uma coisa interessante que eu acho é o seguinte, eu sempre tive uma preocupação, como trabalhei aqui, já fui diretor de energia aqui do Estado, etc., com a ilha de Fernando Noronha. Porque a ilha de Fernando Noronha ele tem lá um gerador diesel que ninguém consegue se livrar dele. Há 30 anos que o pessoal está fazendo trabalho de todo tipo, instala isso, instala aquilo, mas ele está lá resistente até hoje. E eu acho que um geradorzinho desse resolve esse problema definitivo. É uma possibilidade imensa de manter a qualidade, né? Quer dizer, o ar, etc, etc. Não está mais, viu? Instalaram lá a energia solar. Só para sua informação, é recente. Não, eu sei. Eles já instalaram várias vezes, mas não conseguem dar um fator de capacidade 100% com renovável, e você não consegue se livrar do diesel. Esse é o problema. Pode ser até que agora tenham conseguido, mas até então... A fotovoltaica está gerando 6% da energia da ilha. Quando hoje... instalada é 10%, mas como é intermitente, gera 6%. 94% diesel. Diesel. Continua diesel. Então é isso que eu estou falando, que isso que eu disse. Está difícil de sair de lá. E, na verdade, eu acho que o forte candidato seria esse micro-reator, para a gente resolver não só esse problema de lá, como de outras coisas semelhantes, né, que tem por aí. E a pergunta, então... Não, mas é uma observação que eu já tive a resposta, mas a pergunta é em relação à propriedade desse micro-reator, quer dizer, qual é a ideia de negócio? Vocês estão desenvolvendo a tecnologia, quem será o detentor dessa tecnologia? E qual é a perspectiva de negócio em termos de quantidade de fabricação a ser desenvolvida? Porque eu acho que o mercado realmente, se você conseguir atingir esse papel, e eu acho que vai conseguir, como você falou, eu acho que é uma imensa, será um grande negócio a fabricação desses micro-reatores aqui no Brasil.
Então, a pergunta é com relação a essa questão da fabricação e da propriedade. Obrigado. Bom, o maior investidor nesse projeto privado é a Diamante Geração de Energia, que você conhece, né? Certo. Eles têm 2 grandes plantas de geração de energia a carvão, né? Uma em Santa Catarina, lá em Jorge Lacerda, e agora compraram também a do Pecém, lá no Ceará, né? E eles querem fazer essa transição energética para uma energia limpa, né? Isso, estão falando aí de alguns anos na frente, aí, né? Fala-se até o uso de carvão até 2050, né? Talvez isso diminua, né? Mas nós estamos falando aí de 25 anos para frente, né? Alguém estava pontuando aí que em 33 a gente vai ter a nossa primeira unidade, né? Realmente comercial. E a ideia, eu tenho feito vários estudos, né? Para a implantação de uma fábrica. Eu comecei com 5 unidades mês, né? Para fazer exercício. E, brincando com esses números, né? Você começa a entender a fragilidade, né, do setor nuclear brasileiro, né? A gente fala, o Brasil domina o ciclo do combustível. Pô, nós já produzimos até hexafluoreto de urânio no país, lá no IPEM, né? E hoje não produzimos mais. A Marinha agora vai colocar em operação, né, a unidade que foi construída lá. E eu me lembro que o primeiro projeto da planta de UF6 da Marinha, a gente chamou de USEX, né? Eu iniciei o projeto de concepção em 1986, gente. Né? Nós estamos em 2025. Tá? Então, se nós não desenvolvermos uma cadeia de suprimento adequada, né, todo esse esforço, mesmo que a gente domine a tecnologia, nós não vamos ser competitivos nunca, né, porque a concorrência mata a gente lá no fornecimento, né? Então, uma das coisas que eu tenho estimulado muito os investidores é que eles também investam na cadeia de suprimento. Então, é aumentar a capacidade separativa do país, né? A capacidade separativa mundial estava lá na exposição, a Urenco, né? Eu visitei o stand deles e tudo. Não é só enriquecer urânio. Você tem que enriquecer urânio e tem que fabricar o combustível, porque a capacidade separativa hoje é ociosa, né? O mundo tem 64 mil toneladas de UTS, de capacidade instalada no mundo. Metade disso praticamente é russo, né? E os russos hoje vendiam para os Estados Unidos, agora teve proibição, então eles estão com capacidade ociosa lá, né? O problema vai ser você pegar o F6 enriquecido, raleu, né? Acima de 5%, porque as usinas comerciais operam no máximo a 5%. Estão fazendo agora um pequeno aumento do enriquecimento, levando para 7% e tal, porque ainda está dentro do domínio do licenciamento das instalações existentes, mas acima de 7%, você não consegue mais usar a nossa capacidade industrial, por exemplo, da INB lá em Resende. Você não consegue fazer aquilo nas instalações existentes. Tem que projetar uma nova instalação. Os americanos estão gastando agora 4,5 bilhões de dólares para implantar essas instalações lá nos Estados Unidos, porque virão aí os reatores avançados, né? Os Small Modular Reactors, o Terra Power, todas essas promessas que estão vindo aí vão usar raleu. E o combustível não poderá ser produzido nas instalações existentes, vão ter que construir instalações novas. E nós vamos ter que passar por isso também, né? A própria Urenco, né, informado lá no stand da Urenco, lá na Urenco americana, estava a Urenco europeia e a Urenco americana. Eles estão com um projeto de, em 2031, certo? Está com uma planta de produção de combustível para raleu, até 19,75 de enriquecimento. E estão fazendo um investimento bilionário lá também, né? Então,
Quando você faz a projeção de 5... Viu, Maria? Vou fazer uma conta aqui que não me leva a mal, mas vamos lá. Uma fábrica para 5 microreatores mês. Não é impossível, tá? É uma linha de montagem. Né? Você vai ter os autopeças, vamos chamar assim, né? Na periferia ali, produzindo os componentes do reator. Isso virá na cadeia de suprimento. E você vai simplesmente montar. 5 meses. Em 12 meses são 60 anos. Vezes 5 megawatts elétricos, são 300 megawatts ano. Pô, fabricado dentro de uma fábrica. Eu fui diretor de fábrica. Você tem controle total do teu produto ali. O risco empresarial é praticamente zero. Né? Se o seu produto for bem projetado, né, e tiver toda, né, a qualidade que a engenharia exige, né, do tipo de equipamento que ele que é na área nuclear. Né? Muito bem. Desculpa. Vamos passar para frente ou ainda não concluiu? Eu só concluindo. Em 5 anos, nós teremos aí Angra 3 em pé, sem nenhum risco empresarial. Né? Então, o maior investidor é a Diamante. Ela está estudando essas possibilidades aí desses investimentos, e, por enquanto, eu estou fazendo só conta, alimentando eles aí com as informações. Desculpe ter me alongado aí. Não, muito bem, ótimo. Eu acho que essas questões são extremamente válidas e preocupantes e esclarecedoras para a gente ter o quadro geral da situação. Eu vou, então, passar para o Gotardo para a próxima pergunta. Bom, Adolfo, em primeiro lugar, parabéns aí pela exposição. Para quem não é da área, foi bastante ilustrativa, muito esclarecedora. Como eu também não sou da área, tem algumas curiosidades aqui que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar para você. Primeiro, a tecnologia do reator do submarino nuclear, ela acelerou o processo, foi utilizada, ou vocês estão usando uma tecnologia totalmente diferente para aplicação terrestre? Essa é uma pergunta. A segunda é o seguinte: a previsão de custo do quilowatt, você poderia dar uma noção para a gente, comparando isso, inclusive que você deve ter esses elementos aí, com a hidroeólica, fotovoltaica e diesel. Diesel, inclusive, você falou agora há pouco, mas é isso que eu gostaria de perguntar para você, para ser bem rápido aí na colocação. Tá, eu vou também procurar ser mais expedito aí. A tecnologia do reator da Marinha, né, ela é a PWR, né, ela é completamente diferente. Esse reator, esse microreator é totalmente sólido, como você viu, né, o modelador é sólido. A gente nem consegue usar as instalações de teste da Marinha para validar o nosso modelo matemático. Temos que fazer uma instalação nova, né? Mas todo o conhecimento que foi desenvolvido na Marinha, e eu sou fruto aí desse investimento que a Marinha fez, né? Porque a minha equipe produziu a primeira carga de combustível lá do reator de teste da Marinha, ele está sendo usado aqui, tá? As pessoas que estão trabalhando aqui trabalharam no projeto da Marinha, né? Então, esse conhecimento está disponível e é por isso que eu falei, nós ainda temos essa capacidade, né, científico-tecnológica para projetar essas máquinas aí, né? Essa pergunta de custo aí é uma pergunta muito difícil, viu, Gotardo? Porque, como eu estava falando aqui, da cadeia de suprimento, num país onde você tem realmente uma indústria nuclear implantada, né, onde você produz e consome goods, né, da indústria nuclear, é uma realidade, né? Quando você vem para o Brasil, que tem que importar hoje praticamente tudo, né, exceto o conhecimento teórico disso, é outra realidade, né? Mas eu vi alguns estudos, né, de países desenvolvidos, lá do Idaho e tal. Eles falam que você tem o First of a Kind, né, que é o primeiro da espécie, que a gente quer colocar em pé aí em 2033, e você tem o enésimo da espécie lá, né, o Nth of a Kind, né? Eles falam que na unidade 40 de produção, isso é realidade, né? Eu vivi isso na fábrica,
você tem a curva de aprendizado e esse custo da produção do reator ele cai praticamente pela metade. Mas o custo de produção do combustível não, porque a fabricação do combustível é denominada. Então, nós já estamos já nessa curva de aprendizado. E hoje, o combustível, né, diferentemente de Angra, por exemplo, ele é praticamente o preço do reator, né? Então, quando você põe uma recarga, você está construindo, né, você está investindo, de novo, metade do custo inicial, tá? Então, tem altos e baixos aí nessa conta. A conta que eles fizeram lá do Idaho, eles consideram 3 tecnologias e tal, e chegaram que no N for a kind, quer dizer, no enésimo, você vai ter um produto competitivo, né? Mais ou menos $100 por megawatt-hora, né? Que é um custo bem próximo, aí, um pouco acima da solar, bem acima da eólica, mas muito competitivo com as turbinas a gás, tanto circuito aberto quanto fechado, competitivo com a hídrica e também com os diesels, nem se fala, né? Então, essa é a expectativa dentro dessa realidade que eu, né, fiz a diferenciação aí para você, né? Um país que tem uma indústria e um país que não tem uma indústria ainda. Muito bem. Agradeço aí pelo Gotardo, inclusive, pela pergunta. E vou passar para o Luciano Lamp a próxima pergunta. Paulo, obrigado. A gente falou sobre esse assunto, né, Paulo, algum tempo atrás, né? Como fazer isso no Brasil. Eu não sei por que reunião. Adolfo, muito obrigado pela sua apresentação, que não é que preencheu lacunas, que realmente me deu uma base para eu entender esse assunto aí de maneira... Eu sou engenheiro aeronáutico, tá? Quando eu, em primeiro lugar, o negócio de data center, quando eu saí da Embraer, eu fui para uma empresa da falecida MCI. E você sabe que a região de Washington é a região mais densa de data center, onde teve aquele problema da Amazon, inclusive. Então, a MCI concentrava no data center os seus maiores clientes que se comunicavam. Então, não era uma questão de latência, era uma questão de custo. Evitava a rede externa, mas ela cobrava, entendeu? Então, esse é um assunto que eu acho que, porque está a concentração em São Paulo. Você tem o fornecedor e o usuário, entende? Bom, agora falando, eu depois de sair da Embraer, comecei a trabalhar numa empresa nacional, Proceda, Data Center, depois fui para a empresa da Deutsche Telekom, T-Systems, eu fui para a Thales, depois aí vem um ponto importante. Eu fui para um projeto chamado Cisgás, na Queiroz Galvão Defesa, reunindo empresas, a Queiroz Galvão, Collins, Lockheed Martin, etc. E aí eu descobri que sozinho você não faz nada. Por que você tem que se reunir, empresas nacionais e internacionais? Encurtando a história, depois que eu me tornei consultor, uma das minhas atividades mais importantes é juntar empresas nacionais para depois buscar empresas estrangeiras para poder atingir uma licitação. A licitação de agora, encurtando, é um sistema de gestão do tráfego marítimo para o Porto de Santos. E o nosso consórcio está em primeiro lugar, à frente da própria TEC da Embraer, e nós já tínhamos ganhado num outro negócio. Então, esse é o conceito que eu uso. Mais uma informação. No Cisgás, eu conheci o filho do assessor direto do Otton, o Ronaiser, que hoje é presidente da Framatome. Então, coloco para você à disposição, se você quiser falar com os franceses, é um oficial da Marinha, submarinista, que foi chefe de gabinete do Otton, tá? Para mim, isso que está aqui é a melhor coisa que tem, tá? É fazer network. Mais ainda, eu precisei falar com... Você vai entender por quê. A Envap, um tempo atrás, não sei se você já falou com a Envap, tá? O nosso colega Ari Handler, turma 71, tinha um primo diretor da Envap. Infelizmente, ele tinha falecido, mas eu me colocou diretamente com o presidente da Envap. Então, a pergunta é,
não dá mesmo para trazer alguém para acelerar um pouco? As barreiras são muito grandes. É pior que o ITAR, né? O ITAR é de armamentos. O que a Embraer sofre com isso, que as empresas sofrem com isso, de limitações de licenças, etc. e tal. Mesmo que você seja amigo da NATO, não sei o quê, não sei o que lá. Então, essa é a minha pergunta. Não dá para trazer alguém, para trazer alguma coisa, né? Eu sei, na Thales, eu tive problemas terríveis de receber tecnologia, mas no final acabou saindo um radar autodiretor para o míssil que a CIAT, que é uma empresa dos iteanos, aqui lá em São José dos Campos. Vou parar porque a minha pergunta foi muito grande. Agora eu quero ouvir você, tá? O Paulo me conhece. Me calo agora. Prometo, Paulo. Vamos lá. Bom, com relação a usar aí o ONAS, eu saquei primeiro. Eu estou usando ele já para acessar os franceses. Né? Manda um abraço para ele, então. Mando sim. Ele é uma pessoa próxima também, né? Não sei se vocês sabem, não ficou claro, mas eu sou também oficial de marinha, né? E a gente se conhece há algum tempo. Mas, veja, eu estou na área nuclear desde 85, tá? E eu nunca ganhei uma disputa com o BAFA, né? Eu vou explicar quem é o BAFA. O BAFA é o órgão de exportação da Alemanha. Tá? Tudo que eu tentei importar da Alemanha, eu recebi um não sonoro. Né? Apesar do Brasil ter assinado o TNP, apesar do Brasil fazer parte do Clube de Londres, lá, do Nuclear Supply Group, e ter feito todas os gestos de ser um país pacífico, etc, etc. Então, é só um interesse deles de a gente permanecer dependente de algumas coisas. Não? É importante que a gente... nós vamos precisar fazer essas importações para o protótipo. Nós vamos ter que importar o urânio raleu, porque a Marinha não tem essa capacidade de fornecer para a gente, né? Ela está hoje na campanha de produzir o material para o submarino dela, então ela não tem. A INB não tem essa capacidade, porque não consegue enriquecer acima de 5%, né? As cascatas lá, a primeira, inclusive, né? Eu participei intensamente, são projetadas para 5%, então a gente está conversando já com os russos, né? Apesar de terem aí, né, ameaças de sanções e tudo, é quem pode fornecer para a gente, com menos burocracia. Né? E é para fins pacíficos, né? Quer dizer, nós não vamos fazer bomba, né? Você não consegue fazer bomba com urânio 20%. Né? Então, eu fico pensando o seguinte, pô, o minério o oxo-berílio, né, in natura brasileira, é o que tem mais concentração de oxo-berílio de todos os minérios que tem aí no mundo. Na China, é menos de 5%, os americanos é na faixa de 5%. O brasileiro, ele é entre 11% e 13% de oxo-berílio no minério in natura, quer dizer, um dos mais altos. Nós não temos uma jazida enorme, mas nós temos o suficiente para alimentar essa cadeia de suprimento aqui do microreator. E é nisso que a gente está investindo, desenvolver, né, métodos mais modernos de produção, para que a gente possa ter uma fábrica no Brasil de produção de oxo-berílio nuclearmente puro. Para você ter uma ideia, o oxo-berílio reduz pela metade o diâmetro do reator, tá certo? Isso dá, né, você consegue botar mais potência dentro de um container de 40 pés. Né? Por isso que é importante. Olha, eu agradeço muito se você conseguir alinhar para mim alguns fornecedores desses itens da cadeia de suprimentos aí do microreator. Eu posso te mandar a lista depois. Por favor, sabe por quê? Só que você lembra aquele problema da interface entre o oficial da Marinha, sabe, no submarino nuclear, você tem uma superfície de controle vermelha. Daí para dentro é só o reator. Daí para fora tem o Naval Group, né? Isso. E a Marinha está tendo problemas naquela interface, né? O que apareceu de contato de fornecedores do Naval Group preocupados com esse assunto, a França vai ajudar, não vai ajudar?
a importância da cadeia. Uma chama Atomic, eu esqueci o nome, a outra, 2, 3 empresas, através de amigos, já ficaram abalados. É importante a cadeia de suprimento, realmente. Tá? E só para você confirmar, né, eu vi de um outro ex-oficial da Marinha também, que o projeto Manhattan continuou quando um comandante da Marinha americana falou, olha, vamos aplicar isso aí, a gente não sabe o que fazer, vamos aplicar na construção de submarino. Então, essa foi a primeira aplicação. Não sei se você confirma isso para mim. E o cara só se aposentou aos 84 anos de idade. Obrigado. Muito bem, muito bem. Tá bom. Obrigado. Na verdade, já existia, mesmo durante a guerra, já existia a intenção da Marinha Americana de fazer o submarino nuclear. Essa aqui é o... Passar, então, para a próxima pergunta, participante, que é o Pitelli. Por favor, Pitelli. Eu peço que agora a gente acelere, porque nós... perguntas e respostas em 5 minutos, por favor. Ok. Entendido, Paulo. Comandante Paulo, é o seguinte, o comandante Adolfo, eu aqui sou o rapaz ainda, vocês são mais experientes do que eu, respeito a experiência, mas eu sempre estou acompanhando o que as petroleiras estão fazendo. Eu trabalhei na Shell um bom tempo, e antes da Shell eu trabalhei no Programa Nuclear Brasileiro, lá na Alemanha, vi heat pipes, vi o Kernforschungsanlage, né? E depois fechou tudo. E eu ouço falar que as petroleiras estão se organizando para desenvolver a tecnologia da fissão nuclear. Fusão, aliás, fusão nuclear, né? Que é um pouco mais limpa e que exige muito tempo e dinheiro. Eles estão correndo por fora. Você tem ouvido falar isso? Não tenho conhecimento de investimentos de petroleiras em fusão, não, né? Mas, de qualquer maneira, a gente chegou a trocar uma ideia aí sobre fusão, né? Eu quando tinha 8 anos de idade, que eu já era curioso, já falava-se de fusão e era um projeto para ficar pronto em 50 anos. Recentemente, eu ouvi a mesma declaração, né, que daqui a 50 anos a fusão vai estar disponível. Então, eu não acho que é para o lifetime nosso, né, dos nossos netos aí, mas ela virá, tá? Ela virá. Muito bem, passar então agora para o Marcelo, para a próxima pergunta. Lembrando que nós temos 5 minutos, pergunta e resposta. Vamos lá, Marcelo. Eu bati o meu 5, hein? Você bateu. Caso aqui. Tá, boa noite a todos. Parabéns pela excelente apresentação, aprendi muito. A minha pergunta é direta e reta sobre os heat pipes com esse fluido de sódio indo a 1000 graus e a alta pressão, num certo sentido, e voltando por forças moleculares na superfície. Essa tecnologia, que você só palestra sobre tecnologias, né? Essa tecnologia já foi dominada, demonstrada, e especialmente nessas condições, alta temperatura, alta pressão, circulando toda essa energia, ou mais, tá? Sempre uma perda, e em particular se for bifásico, né? Nenhum que nós tivemos no departamento durante um tempo, enfim, nós tivemos projetos de heat pipes, mas infinitamente menos ambiciosos, mais, digamos, bem comportados. Marcelo, eu não estou te ouvindo direito, Marcelo. Tá? Fala um pouquinho mais próximo. Eu estou ouvindo. Bom, ele escutou. Tá. Sobre os heat pipes com sódio líquido a 1000 graus, transportando 5 megawatts em alta pressão numa certa direção, da fonte quente para a fonte fria, digamos assim, e voltando por forças moleculares. É isso mesmo? Vocês já testaram isso? Sobretudo se for bifásico? Bom, ok. É isso mesmo. É isso mesmo. Já foi testado, é aprovado, é modelado, é dominado? Olha, o reator da Westinghouse, o IVINCE, né? Ele usa heat pipes também. E a Westinghouse fabrica, inclusive, seus próprios heat pipes. Não existe em prateleira, né?
esse tipo de dispositivo para essa aplicação, né? Eu fiz uma busca aí, o mais próximo que eu consegui foi alguns a 500 graus, né, comerciais, mas a 1000 graus não tem de prateleira, ninguém... Se você quiser ter um microreator de heat pipe, você vai ter que produzir seus heat pipes, é o que nós estamos fazendo, tá? A tecnologia é comprovada, a Westinghouse fabrica seus próprios heat pipes, eles inclusive agora fabricaram heat pipes aí de 4 metros de comprimento, né? A gente está até aqui tentando fazer o de 1 metro primeiro, para depois ir para heat pipes mais longos aí, né? A tecnologia funciona, ela funciona para mais baixas temperaturas e também funciona para essas temperaturas mais altas aí, não tenho dúvida disso, tá? O que nós temos que aprender é a modelar, né, o fenômeno. Eu me lembro sempre daquela equação maldita lá de Navier-Stokes, que eu tinha que resolver aquela porcaria lá no braço, na época da faculdade. E hoje tem muitos métodos aí, matemáticos aí, né, computacionais, que a gente consegue fazer isso. Eu tenho muita segurança, viu, Marcelo, de que a gente vai conseguir, em 3 anos, modelar isso. E uma grande aquisição que nós colocamos aqui, né, junto com a gente agora, é o pessoal do Projeto Sirius, lá da CNPq. Eles têm laboratórios muito bem equipados, né, que vão ajudar a gente a fabricar aí o interno do heat pipe, que é o segredo de tudo. Exatamente. O X da questão, para mim, é a volta, não a ida. Da fonte quente para a fonte fria, com pressão e com calor, o sódio vai... Enfim, a questão é a volta. A volta, porque o que vai, volta. Tem que voltar, senão não há continuidade, né? Então, a volta por forças intramoleculares, você citou, na superfície do liquefy, da superfície interna, isso aí é o pulo do gato. Isso, exatamente. Essa porosidade, a sequência de porosidade, né? E tudo mais que você, né, inventa ali dentro dessa camada, é que vai te possibilitar. A velocidade de volta tem que ser igual à de ida. Senão, a equação da continuidade, sem nenhuma dúvida. Ele falha, aquece e falha. Alguém aqui domina isso? Alguém já modelou isso? Alguém já ensaiou isso? No Brasil, não. No Brasil? Bom, não. Então, espere altas dificuldades aí. Mas vamos ter dificuldades. Eu estudei isso aí, viu, Marcelo? Eu estudei isso no ITA. Muito bem, muito bem. Então, eu também... Meu maiores problemas é resolver a equação de Navier-Stokes. Essa era a grande dificuldade de todos nós engenheiros daquela época. Exatamente. Agora, eu vou passar para o Flamínio, que é o próximo a perguntar. Bom, grato, Adolfo, pelas novidades. São 2 perguntas rápidas. Já uma estimativa de quanto custaria uma MRN piloto de 5 megawatts? E a segunda, a potência elétrica de saída de uma MRN é possível de ser controlada? Até qual porcentagem? Mesmo sendo uma energia de base, às vezes é conveniente poder controlá-la, se operarem junto com fotovoltaica e eólica. Parece que a França é bem avançada em controle, pelo menos de reatores grandes. Obrigado. Ok. Bom, o nosso primeiro protótipo, né, ele não vai ser de 5 megawatts. Nós vamos fazer de 1/4 da potência, tá? Justamente para ir passo a passo, né, no desenvolvimento. Uma estimativa superficial que eu fiz aqui, nós estamos pensando num gasto aí de 250 a 300 milhões de reais nesse protótipo aí, tá? E aí já não é mais FINEP, vai ser alguma coisa aí mais voltada para BNDES, e vamos ver aí o que a gente vai conseguir alavancar, né? Na verdade, o microreator, o controle da potência dele é pela temperatura, né? Se você calcula ele para ele entregar uma determinada quantidade de energia. E o que vai limitar é a capacidade de você retirar esse calor, que são exatamente os heat pipes, né? Então, o heat pipe ele é autoajustável. Ele tem uma capacidade máxima, por exemplo, de 10 kW, né, térmicos por unidade.
Ele vai trabalhar 1, 2, 3, até 10. Quando chegar em 10, ele não tira mais, ele só vai tirar até 10 calor, né? Então, ele é autorregulável, né? E você não precisa controlar a potência do reator, ele é calculado já para entregar uma determinada potência. Tá? E a capacidade de retirar o calor é que vai te garantir a segurança dele. A questão da estimativa de custo agora é assim, impossível fazer. Eu estou fazendo essa estimativa e eu tenho essa dificuldade, viu, Paulo, da gente... que são importados os itens, né? Outra coisa, o Brasil não produz, a gente só produz em escala laboratorial, é por isso que a gente vai fazer um protótipo com potência menor, porque para eu produzir o combustível de um reator de 5 megawatts elétricos, eu preciso quase que de uma unidade industrial para isso. E hoje eu só tenho o IPEM, aqui no Brasil, que consegue fabricar esse tipo de combustível, um combustível acima de 5%, né, com urânio acima de 5% de enriquecimento, que é uma unidade laboratorial. Então, eu tenho que me ajustar à capacidade que eu tenho instalada no Brasil. Muito bem, muito obrigado. Passar, então, para a próxima pergunta e última, do José Augusto. Por favor, José Augusto. Em primeiro lugar, fico muito feliz, meus parabéns, porque eu sempre defendi isso, minha tese de doutorado. O professor Márcio Matos, que é um iteano, foi que me convidou para essa... que ele sabe do meu interesse sobre essa área. O interesse para essa área foi porque eu criei um separador eletrostático que poderia ser utilizado para, com baixas energias, separar, inclusive, óxido de berílio e outras coisas. Entreguei à Marinha, mas a Marinha não se interessou, desconsiderou, achou... É um cálculo que até poderia se colocar numa questão do Enem, inclusive, porque você precisa de um plasma frio. Eu fui um iteano, aliás, que trabalha como sênior no ITER, me falou que era um plasma frio. Então, você precisa criar um plasma frio, pode usar laser, para tirar alguns elétrons do UED6, da hexafluoreto, e você injeta numa câmara a vácuo, e aí você põe um campo elétrico, que depende da altura, obviamente é um campo muito tênue, que precisaria ser controlado e constante, e a partir daí, claro, que ia ter campo médio, as partículas, então, começam a ter um desvio, se você colocar no meio, entre um peso maior e um menor, eu fiz o cálculo, elas desviam parabolicamente, uma cai num receptor e a outra cai no outro. Então, eu já expliquei o assunto, a Marinha não se interessou, mas isso poderia resolver o problema do berílio, poderia resolver o problema de produção de silício semicondutor, poderia resolver o problema dos radionucleotídeos que podem ser aproveitados do bombardeamento neutrônico nos reatores, e aproveitei a oportunidade para vender meu peixe. Porque agora... Bem, mas qual seria a pergunta? Qual seria a pergunta que você... A pergunta básica é, existe a possibilidade de se aplicar alguma coisa nesse sentido para aumentar a rentabilidade do reator, da reação? E outra coisa também é que se o próprio motor de propano não seria mais adequado, porque ao invés de fazer a circulação do calor, você poderia fazer a circulação do propano numa máquina de Stirling, já que é uma das mais eficientes e trabalha com temperaturas até de 60 graus de diferencial. José Augusto, que interessante aí. É a sua tese isso? É uma tese? Não. Isso aí não foi tese porque todo mundo fica com medo quando fala em energia nuclear. Parece que você está falando de bomba atômica. Fizeram um terrorismo tão grande. Mas a minha tese é o seguinte: por que o Brasil exporta minério de ferro e não exporta aço? Aí eu fui estudar e verifiquei que o problema está em falta de energia. Inclusive, a sua própria demonstração mostra isso. Aliás, existem várias formas de você resolver esse problema, até de forma mais direta. Por exemplo, você poderia usar Molten Salt Reactor. Você poderia colocar do lado da usina, do alto forno, você poderia usar um sistema de
de varetas, aquecer o molten salt e usar ele como um acumulador de calor. Né? Isso poderia ser usado como uma enorme pilha de absorção de calor, aonde você poderia fazer o trocador à medida da necessidade. Você não precisa... Muito bem, muito bem. Eu agradeço a tua participação. Desculpa, mas eu não falo muito. Ótimo. Obrigado. Vamos para o Braide, então. Essa é a minha tese. Tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu tive o maior prazer. Marisa, obrigado por ter me indicado aí. Paulo, o Arnaldo, né? Todos que tiveram aí a gentileza de fazer as perguntas. E eu permaneço à disposição, né? O nosso projeto está arrancando agora, né? Finalmente os recursos estão caindo na conta, nós estamos vencendo a burocracia assim, pesadíssima que é o sistema público e vamos começar, né? Que legal. Eu pretendo voltar aqui mais na frente para mostrar os resultados já, né? Quem sabe daqui a 6 meses, 1 ano, a gente já tenha coisas significativas aí para mostrar para vocês. Então, a minha saudação, agradecer, brindar, belíssima apresentação. E, pessoal, sextou. Sextou.